Mas falando um pouquinho do tipo 1, a doença é autoimune. Então, anticorpos atacam as células de Langerhans, que são produtoras de insulina, e esse paciente pode ter 3 formas, mas isso aqui não é pergunta de prova direta, é só para vocês entenderem que tem subtipos do tipo 1, que a gente fala normalmente assim, tipo 1. Mas tem aqui o tipo 1A, que é o mais comum, que é a produção de anticorpos é detectada. Tem o tipo 1B, que é raro, mas tem o LADA. E o LADA é interessante, porque hoje, né, a 14ª edição do Brunner, por exemplo, que foi aquele livro que eu mostrei que várias residências cobram, ela já cita a LADA como um tipo à parte. Tipo 1, tipo 2, secundário, gestacional e LADA. O que seria essa LADA? Tá? Diabetes autoimune latente do adulto. O tipo 1 normalmente apresenta antes de 30 anos. Esse aqui o cara aparece com 40, 50 anos. Mas como era autoimune e ele faz os 4 P's, era classificada como tipo 1. Mas as pessoas não entendiam por que se manifestava tão tardiamente. E trazia características do tipo 2, pela idade, e características do tipo 1. Então era considerado híbrido. E durante anos foi alocado dentro do tipo 1. E agora, recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes, seguindo uma tendência europeia, separou LADA como um tipo à parte. Porque entendeu que é um processo que tem que ser tratado diferenciado. Tá? Mas para as provas de residência, como a maioria cobra o caderno de atenção básica 36, no caderno de atenção básica 36, LADA ainda está dentro de tipo 1. Tudo que a gente aprende para tipo 1 serve para o diabetes LADA. Deu para entender, gente? O que é essa LADA? Diabetes autoimune. E por ser autoimune está dentro do tipo 1, latente do adulto. Mas por que é latente? Porque ela não se manifesta cedo. Ela vai se manifestar num tempo em que normalmente o cara teria tipo 2. Ok? Tudo bem? Maravilha. A partir daí, qual é a principal característica do tipo 1? A ausência de insulina. Ele não produz insulina. E se não produz insulina, glicose não entrará para a célula, porque a insulina é a chave da entrada da glicose. E se ele não tem uma entrada de glicose, a glicose fica acumulada onde? No sangue. E aumenta a glicemia do paciente e começa a produzir todos os processos de desidratação celular. O início da doença é abrupto, porque já aparecem os 4 P's, então você não tem, né, algo que não consegue desconfiar que tem alguma coisa errada. E no momento em que eu não tenho a entrada de insulina na célula, a célula está pedindo insulina. Aí ela faz assim, senta da fome, come mais, polifagia. Aí o cara está comendo e a insulina não está chegando. Aí vem a ordem para o sistema nervoso e faz assim, quebra as reservas. Reservas de quê, gente? De glicose. O fígado tem reserva de glicose. O fígado pode fazer e montar uma molécula de glicose, desde que ele tenha substratos. Aí a massa muscular começa a quebrar fibras musculares para liberar aminoácidos, para que o fígado receba esses aminoácidos e comece a produzir uma nova molécula de glicose, num processo conhecido como gliconeogênese. O fígado armazena a glicose, aí ele quebra essa reserva para fornecer glicose para o sangue, num processo conhecido como glicogenólise. E o organismo fica esperando. A glicose vai conseguir entrar agora? Não, porque o problema não é glicose. Glicose tem, não tem é a chave para ela entrar, que é a insulina. Aí ele lança a mão da outra reserva, que é a gordura. E aí o paciente começa a quebrar gordura, tecido gorduroso, para formar glicose num processo conhecido como lipólise. E a quebra de gordura gera um processo conhecido de formação de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são compostos ácidos e que, se acumular no organismo, vai fazer mal. Então o rim faz o que com esses corpos cetônicos? Elimina. Eliminou os corpos cetônicos, resolveu o problema. O problema é que a formação de corpos cetônicos pela quebra de gordura é numa velocidade muito maior do que o rim é capaz de eliminar. E gradativamente os corpos cetônicos começam a acumular. E esse paciente vai entrar, tipo 1,
vai entrar na complicação aguda que é típica do diabetes tipo 1, chamada ceto de quê? Corpos cetônicos, que são compostos ácidos, acumulam no sangue, faz acidose, e aí a diabetes é a doença. Cetoacidose diabética, pergunta de prova da residência, é uma complicação aguda de que tipo de diabetes? Tipo 1. E aí, já no ano passado, nós tivemos perguntas de residência assim, o paciente, 62 anos, olha a maldade da banca, o paciente, 62 anos, diabetes mellitus tipo 1. Pô, mas o cara tipo 1, ele vive 60, 70, 80 anos, tá? E ele é portador de diabetes tipo 1. Deu entrada na emergência com poliúria, polifagia, polidipsia. Aí ele começa a descrever um quadro e no final diz que o enfermeiro detectou ali uma complicação da doença. E aí ele pergunta, a complicação típica desta doença é? E aí quando você desce, a complicação aguda típica da doença do diabetes mellitus tipo 1 é a cetoacidose diabética. E a Marinha do Brasil, residência, por exemplo, pergunta assim para vocês, quais são os 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética? Todo mundo entendeu que o diabético, independente de tipo 1 ou 2, gente, todo mundo entendeu que o diabético, ele ao aumentar a glicemia dele, porque a glicose não vai entrar, ele puxa a água da célula e desidrata a célula? Deu para entender isso? Então eu posso afirmar que todo paciente diabético, quando está descompensado, tem algum grau de desidratação? Beleza. Ao mesmo tempo, dá para entender que se o cara está descompensado, a glicemia dele nunca estará normal, sempre estará elevada? Então percebam, independente do tipo de diabetes, hiperglicemia e desidratação serão sempre 2 problemas vigentes. Ok? Quando a banca pergunta para vocês quais são os 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética, 2 vocês já sabem de cara. Hiperglicemia e... Só que a doença, a complicação do diabetes tipo 1 é a cetoacidose. Qual é a característica diferencial? O paciente faz acidose metabólica, porque os corpos cetônicos são compostos ácidos. Quais são as 3 características clássicas do diabetes, da cetoacidose diabética, complicação aguda do diabetes mellitus tipo 1? Hiperglicemia, desidratação e cetoacidose de origem diabética. Deu para entender? Já desce procurando a resposta. Tudo bem até aqui? Ok, gente? Beleza. Na apostila, por isso que eu falo, larga a apostila. Porque na apostila, como é que o texto do livro te apresenta? Quem é o diabetes? É tipo 1. Ah, o tipo 1 é o cara jovem que tem a doença autoimune, pará. Ah, o tipo 2 é o cara que tem isso, isso, isso. Gestacional tem que estar grávida. E o secundário tem que estar com uma doença. Quais são os sinais e sintomas da doença? Como você diagnostica? Ele vem no passo a passo. Só que a prova de residência cobra de vocês a ligação da complicação que está lá no final do texto com o tipo de diabetes que está no início. E por isso eu não sigo a apostila. Eu faço vocês entenderem o raciocínio. Se a banca perguntar para vocês quais são os 3 sinais de cetoacidose, qual é a resposta? Hiperglicemia, desidratação e acidose metabólica. Ok? Fechamos? Maravilha. O diabetes faz os 4 P's. Poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso inexplicada. Ah, Valdemir, eles perguntam isso? Não. Porque isso todo mundo sabe. Eu perguntei aqui, todo mundo respondeu certinho. Gente, eles não vão perguntar o básico. E vocês não querem que eles perguntem o básico. Porque quando eles perguntam o básico, até o cara que não estudou sabe. Vai estar igual a você. Quando eles perguntam aquilo que só você estudou, tu está na frente. Tá? Quebrou as reservas. Deu para entender que quebrou as reservas? Quebrou gordura. Fibra muscular dissolveu para fornecer aminoácido. Perdeu massa muscular. E ainda perdeu água. Porque no momento que a água vai para o vaso sanguíneo, desidrata as células. E no momento que essa água vai para o vaso sanguíneo, o rim vai filtrar. Então, a partir daí, esse paciente tem perda de peso inexplicada.
É pela quebra das reservas, gente. Mas, no momento em que eu tenho excesso de glicose, presta atenção agora. Deu para entender o osmol efetivo? Onde ele acumula, ele puxa água. Glicose é osmol efetivo. Então, quando ela está no sangue, ela puxa água. Glicose é energia. E sendo energia, o rim não vai eliminar. Não pode eliminar. O rim só bota para fora aquilo que não presta. A glicose ela é filtrada. Aí os receptores que estão lá dentro do rim detectam que é a glicose, pegam e colocam para dentro, reabsorve. É assim que funciona. Só que agora eu não estou falando de uma quantidade normal de glicose. Eu estou falando de uma quantidade exagerada. E aí não tem receptor para tudo isso. A glicose começa a sair e os receptores estão todos ocupados. A glicose vai para onde? Para a urina. E no momento que glicose, começa a estar na urina e não é para ter, ela começa a concentrar na urina e ela é uma substância osmol efetiva. E todo meio que tem uma substância osmol efetiva concentrada começa a puxar o quê? A água. E aí começa a puxar água, o volume urinário vai aumentar rapidamente. O rim vai botar para fora, vai filtrar, e esse paciente vai começar a urinar, mas a diurese osmótica explica a poliúria. O segundo P. O processo é de diurese osmótica. Por que osmótica, gente? Porque tem dentro da urina um osmol efetivo, que é a glicose. E o paciente vai urinar mais vezes e vai reclamar. Toda hora eu estou indo no banheiro fazer xixi. Poliúria explicada? Polifagia explicada? Maravilha. A partir daí, a glicose não está chegando dentro da célula, mas a célula precisa de energia. Então ela começa a estimular o centro da fome. E o paciente não entende, porque ele está comendo mais, porque toda hora ele está com fome. Mas ele engorda? Não. E aí a polifagia está explicada. O centro da fome sendo totalmente estimulado. A desidratação celular, vocês já entenderam. A célula ativando o centro da sede para que se reponha o quê? Água. Deu para entender, gente? Poliúria, polifagia, polidipsia, a sede intensa e a perda de peso inexplicada. Os 4 P's do diabetes tipo 1. Tipo 2 não faz isso e a gente vai entender por quê. Foi? Ok? Maravilha. Então, do tipo 1, esses são os aspectos principais. Tá? Agora vamos entender... Ficou claro o tipo 1, gente? Vamos entender o diabetes tipo 2, que representa quantos por cento em média da população? 95%. É a grande maioria. Tá? E quando você olha para uma população, você fala assim, pô, tem diabético nesse meio aqui, eu não sei quem é. Porque ele não mostra, a doença não aparece. Por que não aparece? Vamos entender agora. O diabetes tipo 2, ele não tem uma doença autoimune. As células não atacarão, né, os anticorpos não atacarão as islotas de Langerhans. Mas ele tem um processo que ao longo do tempo, hoje, presta atenção, tem coisas que vocês só vão ver aqui no W. Agora não é mais o professor Rodmir. Tá? Agora eu sou uma molécula de glicose. E eu chego na célula e falo assim, oi, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Insulina, ele vai abrir a porta para eu entrar. A Insulina abre, obrigado. E ele entra. Ok? Vai passando o tempo. Oi, tudo bem? Queria entrar aí, pode abrir a porta aqui. Pô, a chave não está entrando. Mas por que não? Eu preciso de mais uma molécula de insulina para você conseguir entrar. Chama mais insulina. Ué, isso nunca aconteceu? Tá bom. Aí vem mais uma molécula de insulina. Uma segunda chave, abre a porta e aí eu consigo entrar. Passou mais um tempo. Ó, meus 2 amigos estão aqui de insulina, hein? Não. Agora precisa de 3. Ou seja, no diabetes tipo 2, o paciente tem uma característica que favorece a resistência insulínica. Os tecidos vão se tornando resistentes à insulina produzida. E cada vez mais você precisa de mais insulina
para que essa mesma quantidade de glicose possa entrar. Só que com o passar do tempo, essa quantidade de insulina vai chegar a tal ponto que a insulina não consegue funcionar direito. E aí cada vez mais glicose vai ficando na corrente sanguínea. Só que isso não é abrupto. Isso acontece em 5, 10, 15, 20 anos. Então é um processo muito lento. Então você não vai ver quebra de reservas, porque parte da insulina funciona e consegue botar glicose para dentro, e uma parte não. Então é um processo que vai ao longo de um contínuo de tempo até chegar ao ponto que você vai precisar efetivamente de uma quantidade de insulina maior, e aí o corpo não vai ter, porque os tecidos não aceitam mais aquela insulina, vai ter que produzir mais. Então, o termo aqui que define o diabetes tipo 2 não é ausência de insulina. O termo aqui é deficiência relativa de insulina. E parte da insulina funciona. E é por isso que o organismo não lança a mão das reservas que ele tem. Então, o paciente diabetes tipo 2 não faz os 4 P's. Deu para entender? E não quebrando reservas, dá para entender que ele não formará corpos cetônicos? Agora um parêntese. Como eu falei, não pode levar tudo ao pé da letra. O diabetes tipo 2 até pode fazer cetoacidose, mas é quando ele está sob uma condição de estresse intensa. Se ele fizer uma infecção severa, o estresse é tão intenso que o organismo pode quebrar reservas. E aí ele faz a cetoacidose, mas é uma condição rara, não é uma condição clássica. De forma clássica, e na maioria da população, vocês não verão o paciente diabético tipo 2 ter cetoacidose. Deu para entender isso? Então, basicamente, qual é o problema aqui? Como ele não apresenta os 4 P's, porque parte da insulina funciona, esse cara tem vida normal. Só que percebam, ele tem hiperglicemia? Tem, gradativa. A gente recebe em emergência, gente, paciente com 800 de glicose. Tá? Só para vocês entenderem. O valor diagnóstico de diabetes é 126. O cara chega com 800. E aí, dentro desse processo, tá, a gente acaba tendo o quê? Um quadro em que esse paciente vai ter um excesso de glicose tão intenso que ele vai para a emergência já descompensado com uma desidratação severa a partir dessa hiperglicemia. Mas são só esses 2 problemas que o diabetes tipo 2 tem. Ele não tem o terceiro, que era a acidose. Então, a descompensação do tipo 2, a descompensação aguda é desidratação e hiperglicemia. Deu para entender? E esse cara não apresenta os 4 P's. Mas essa hiperglicemia, o diabético cicatriza bem? Observem que as perguntas que eu fiz se cabem muito ao tipo 2. Porque ele está hiperglicêmico o tempo todo. Então, ele não cicatriza bem e a circulação de capilar dele é ruim. Então ele começa a lesionar órgão-alvo. E quando ele chega para a gente, a lesão de órgão-alvo já aconteceu. E aí se divide em 2 grupos a lesão de órgão-alvo. A primeira, macrovascular. Categoria de prova, hein? Quais são as complicações macrovasculares do diabetes tipo 2? Falou macrovascular, é basicamente infarto e AVC. Acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Coração e cérebro sofrem na sua microcirculação. E falou da microvasculatura, 3 lugares são bastante afetados. A retina, e aí o paciente faz retinopatia diabética, a principal causa de cegueira no Brasil hoje, retinopatia diabética. A nefropatia diabética, principal causa de insuficiência renal crônica no Brasil, por diabetes descompensado. E a neuropatia diabética, principal causa de pé diabético e amputações no Brasil. Tudo complicação do diabetes tipo 2. 95% da população tem esse risco. Deu para entender? Ok, pessoal? Maravilha. E agora, a pergunta que caiu ano passado nas residências, em algumas, né? Eles perguntavam assim, o diabetes tipo 2 pode fazer uma complicação, olha o nome da complicação aguda. A complicação aguda do tipo 1 é a cetoacidose.
A complicação aguda do tipo 2, olha o nome. Síndrome, porque não forma corpos cetônicos. Hiperglicêmica. Dá para entender o termo? Excesso de glicose, aumentou a osmolaridade. Ele está hiperglicêmico. E aí ele faz quais as duas complicações? Como é não cetótica, não tem acidose. Dá para errar a pergunta de cetoacidose e síndrome não cetótica, hiperglicêmica e hipermolar, gente? Quais são os sinais clássicos? Não, não dá. Desde que você lembre desse processo. Foi? Tudo bem? Maravilha. Então está aqui as duas complicações já devidamente explicadas. Pergunta de prova. Qual é a complicação aguda do diabetes tipo 1? Qual é a complicação aguda do diabetes tipo 2? Aí lá no final, eu vou citar as duas de novo, mas só para a gente lembrar. E no caso da cetoacidose, eu vou acrescentar alguns sinais que são clássicos, né? Que não são clássicos, mas aparecem nos quadros clínicos, quando a residência cobra de vocês. Mas a pergunta principal é quais são os 3 sinais principais, que vocês já sabem: hiperglicemia, desidratação e acidose. Foi? Maravilha. Circulação deficiente na microvasculatura. Deu para entender que o paciente não consegue circular a ponto de levar as células de defesa para cuidar do corpo, então é um paciente exposto à infecção? Deu para entender que a circulação deficiente mata as células da retina e o paciente faz retinopatia, gente? Deu para entender que o paciente com uma microvasculatura ruim, o rim é todo ele microvascular. E no momento que tem microvasculatura, o que a gente passa a ter? Um processo em que o paciente tem uma lesão renal. Só que eu estou falando de algo que aparece agora ou daqui a 20 anos? A função renal deteriora e a partir daí você passa a ter um paciente com insuficiência renal crônica. Só que preste atenção num detalhe importante. Lembra da glicosúria? Quando eu me formei, 32 anos atrás, você tinha glicose na urina, e você faz a glicosúria, que é um teste que você pega a urina e testa com uma fitinha se tem glicose ou não ali. Esse teste não é confiável. Por quê? Porque a glicose na urina só aparece, só dá positiva na urina, quando passa de 200 de glicemia. Só que o diagnóstico do diabetes, a gente vai ver isso daqui a pouco, é a partir de 126. Então, de 126 a 200, você tem um limbo ali, em que o exame está dando negativo, mas o cara já está o quê? Diabético. Só tem um detalhe. Enquanto a glicose está passando, como ela é osmol efetiva, ela vai puxando água. E no momento que ela puxa a água puxa mais coisa. E essas coisas que saem, uma delas é a albumina, que é uma proteína que mantém o líquido circulando na corrente sanguínea. Proteína oncótica, que eu vou explicar isso para vocês numa outra aula. Mas a albumina vai sair na urina junto. E ela também é osmol efetiva, então ela aumenta o poder de puxar água. E aí quando você faz o exame de urina chamado elementos anormais de sedimentos, EAS, tem lá albumina, normal, 0. Albumina é proteína essencial, ela não pode sair. Glicose, é energia. Qual é o normal na urina? 0. Aí no diabético, né, a gente suspeita de diabetes, pede o EAS. Aí aparece lá, traços de albumina na urina. Glicose ainda não tem, porque ainda não passou de 200 de glicemia. Mas já tem traço de albumina. Então é a microalbuminúria que me mostra que a lesão renal já começou. E só para vocês saberem, qualquer exame de urina, elementos anormais e sedimentos, se aparecer traço de albumina, tem que investigar. Porque uma infecção renal provoca isso também. Então tem outras causas. Mas não é normal ter traço de albumina na urina. Então tem que ser investigado. Gente, até aqui está dando para entender bem? Ok? Maravilha. A neuropatia, neurônio é uma célula que precisa de 2 substratos básicos para funcionar. Oxigênio e glicose. E no diabetes descompensado, a gente acabou de falar que a circulação não acontece. Então ele deixa de receber oxigênio e, em especial, os neurônios da periferia. Então, a principal neuropatia é a sensitivo-motora, que é a de extremidade. O diabético perde sensibilidade nos pés? A sensibilidade protetora? A gente pode orientar o paciente diabético descompensado a andar descalço?
Isso aí vocês sabem, eu só falo assim, ó, cuidado com os pés, tá tudo aí, hein? O paciente tem que ser orientado a secar bem os pés e entre os dedos. Isso é o que vocês já sabem, então isso aí eu não me preocupo, tá? Eu vou me preocupar em explicar algumas coisas que vocês certamente não sabem. Por exemplo, a gente fala muito da neuropatia periférica, que é a sensitivo-motora, tá? Mas já ouviram falar na neuropatia sudomotora? A residência da Marinha, ano passado, prova da residência da Marinha, olha só, durante o curso, eu vou desmistificar algumas coisas que rodam por aí por fora, tá? Exemplo, para você ser oficial da Marinha é fundamental fazer a residência da Marinha. Que idiotice. É muito importante você ter residência. Se você quiser. Se não quiser, faz o mestrado, porque na prova de título para ser oficial de carreira da Marinha, o mestrado vale muito mais que a residência. E se tu quiser humilhar o adversário na prova de título, faz o doutorado. Que aí tu conta mestrado, doutorado, e com isso você já publicou artigo, tá? Mas se você só tem uma pós, também dá para passar. Se vocês não sabem, e eu acredito que alguns aqui não saibam, o WCurso é referência nacional no concurso da Marinha desde 2015. Há 3 anos, 100% das vagas são nossas. 2021, 2022 e 2023. Tá? 100% das vagas do concurso nacional. A residência da Marinha ano passado, né, tem coisa, gente, em concurso público, quando você trabalha com concurso, que a experiência te mostra o caminho. A residência da Marinha, ela é bipolar. O pessoal que faz a prova tem bipolaridade, só pode. Porque tem ano que eles falam assim, vamos dar uma prova muito fácil. Aí vocês pegam a prova e falam assim, caraca, que prova fácil é essa? Nota de corte vai lá em cima. Quando chega no 20º, né? Às vezes o critério de desempate é nos critérios de desempate do concurso. Porque todo mundo fica com a mesma nota. Tivemos um ano anterior que uma aluna nossa, das 50 questões, acertou 47. E quase não entrou. Ficou todo mundo em 47, 48, 47, 48, uma loucura. Mas ano passado eles perderam a mão. Eles fazem isso, aí um ano pega uma prova rachando. Ano passado, a doença foi tão grave que a prova do corpo é a prova para oficial de carreira, enfermeiro, veio nível residência. Gente, nível residência é uma prova mais fácil, porque ele não pode apertar muito o parafuso de vocês. O limite de conhecimento de vocês, tá? Mas ele está falando que eu não sei nada. Não, eu estou falando para vocês que tem um limite para vocês saberem para as provas de residência. Tá? Por exemplo, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui o que é tromboangiite obliterante, doença de Buerger, já ouviram falar? A prova do corpo cobra isso. No curso da Marinha eu explico isso. Mas a residência não cobra. Então vocês não vão aprender isso aqui. Não tem necessidade. Tá? Aí na prova do corpo veio uma questão que eu falei para os alunos da Marinha. Gente, Marinha já passou da época de perguntar qual é a escala preditiva para o risco de lesão por pressão. Eles não perguntam mais isso. Agora vai perguntar isso, isso, isso. Aí o cara abriu a prova, o que estava lá? Qual a escala que prediz o risco? Eu acho que o cara ouviu eu falando na sala e falou, vou perguntar só de sacanagem. Isso é a prova do corpo. Aí quando vai para a prova da residência, o cara, em relação ao Alzheimer, são tipos de demência Alzheimer. Oi? Tipos de demência Alzheimer? Não se pergunta isso para a residência. Porque isso é o aprofundamento que vocês não têm na graduação. Muito mal aprende o que é Alzheimer. Desculpa, gente. A minha sinceridade extrapola às vezes o limite, tá? Mas muito mal aprende isso. E aqui vocês vão aprender, mas vão aprender o básico. Então eles perderam a mão mesmo. Tanto que a primeira colocada, que foi nossa aluna, de 50 acertou 33. A primeira colocada. Então é uma banca meio doida. Eles erraram a mão ano passado. Aí, né, pessoal, e aí, Valdemir, o que você achou da prova? Eu falei, qual das duas? Não, a prova da residência. Absurdo. Absurdo. Isso dá problema, tá? Depois, quando a banca avalia, isso dá problema. Porque eles entendem
que é um processo que não é legal. A Marinha é muito chata com isso. Tá? E aí dá problema para a banca que conduziu o processo, dá um melecado danado. Mas enfim, vamos voltar para cá. Já ouviram falar em sudomotora? Neuropatia sudomotora, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é uma neuropatia em que o paciente perde a capacidade de suar, produzir suor da cintura para baixo. Olha que loucura. Ele só produz suor da cintura para cima, gente. E o que isso gera quando você não produz suor da cintura para baixo? Alguém consegue entender o que gera no corpo? Ressecar. O paciente diabético desidrata? E se ele ressecar ainda mais? Entenderam o problema? Ele abre muito mais fácil lesão e não fecha nem por reza braba. Entenderam o que é a sudomotora? Mas ainda tem a neuropatia autonômica. Porque eu falei que nervo não funciona bem sem oxigênio e glicose. Mas tem um tal de sistema nervoso simpático e parasimpático. Só os dois. Né? Aquilo que vocês aprendem, assim, um faz o contrário do outro. E o outro faz o contrário do um. Né? São sinais e sintomas do sistema nervoso simpático. É tudo aquilo que o parasimpático não faz. Pô, professor, me dá meio ponto. Eu mostrei que eu sei. Não é assim na faculdade? A autonômica, o paciente perde a capacidade de ação simpática. E aí, regulação de pressão arterial, regulação cardíaca, regulação pulmonar, vai para o espaço. Só isso, gente. Entenderam que não existe só neuropatia periférica? Então, cuidado com a afirmativa de prova de residência que diz assim, no diabetes, a neuropatia periférica é o único problema da parte neurológica que o enfermeiro deve se preocupar. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela é um dos maiores problemas, porque é o mais comum, mas não é o único. Foi? Tudo bem? Eles não perguntam o que é a sudomotora, mas eles cobram o conhecimento de que não tem só a periférica. Entenderam a questão? Por isso eu não vou aprofundar muito a sudomotora, mas vocês precisam saber que não existe só a periférica. Foi? Vou repetir a pergunta dela, tá? Queria fazer uma pergunta, porque aqui é o momento de tirar as dúvidas. Vai. Nós vamos falar dela. Ela pediu para relembrar a periférica, mas nós vamos falar dela. Aqui eu só estou apresentando a ideia. Daqui a pouco a gente vai chegar nas complicações e eu vou falar um pouquinho da periférica, tá? Uma outra coisa, gente. Vocês estão aqui para aprender e tirar dúvidas. E não existe dúvida boba. Né? A bobice é não tirar dúvida. Entenderam a frase quase filosófica? Tá? Então, gente, tirem as dúvidas. Se está com vergonha de falar aqui em público, no final pergunta ao professor. Porque esse é o momento. O que não pode é levar dúvida para casa. Porque depois levou para casa, já não consegue entender mais o processo e aí a coisa desanda. Tá certo? Então, não tenham vergonha. Pergunte. Mas minha dúvida pode ser idiota. Cara, a sua dúvida pode ser a de outras. E são dúvidas comuns que vocês têm. Porque aqui, qual é a questão? Nós temos formações diferentes. É um público heterogêneo. Então, ao longo do curso, vocês serão todos nivelados para fazer a melhor prova, né, dentro do processo de residência. Tá ok? Então, não fiquem com dúvida de perguntar, mas a periférica eu vou falar daqui a pouco. Tá?